Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Estamos precisando mesmo, como nunca antes, que a graça e a paz dele tome todo o nosso ser. Eu estou muito contente mesmo, ainda que consciente de toda a angústia que está avassalando, né, nosso continente, toda a face da terra. Mas ainda assim eu estou contente vendo como que a graça de Deus fala alto num momento em que também a tragédia fala alto. Parece que a graça de Deus, ela vem na mesma proporção das desgraças que ocorrem no mundo, na vida, na nossa vida individual, né? A mesma proporção das desgraças também vem a graça e sobrepuja aquilo. Essa semana eu pude ver a nossa igreja de uma forma única. Essa semana e a semana passada, depois que nós lançamos a campanha para ajudar ali no Largo da Batata, também chamado de Largo de Pinheiros, pessoas que são, na sua maioria, cabeleireiros, que são vendedores de lojas, que são, em sua maioria, trabalhadores locais ali, frentistas de postos de gasolina. Então, todos eles ali estão passando ou passaram por um momento muito grave nas suas finanças. E como igrejas aqui da Redondeza, nós ajudamos aquela localidade, que é a nossa vizinhança. E eu pude ver muita gente participando, vindo aqui, trazendo alimento, deixavam alimento ali e depois entravam, faziam uma oração no templo. Muitas pessoas, alguns não puderam vir assim, alguns decidiram fazer uma transferência e disseram: olha, pastor, eu estou fazendo essa transferência, eu estou doando estas cestas básicas aqui, mas é que eu não posso ir aí na igreja. Eu não estou com esse tempo disponível agora de ir aí, mas participou de outra forma. Mas vários vieram aqui ao longo da semana. Muitas pessoas vieram e sentavam, faziam a sua oração, e depois assinaram no livro alguma mensagem. Nós vamos no futuro fazer um culto e ler algumas daquelas mensagens. Nós tiramos fotos, nós vamos fazer um banner desses momentos, de todos esses momentos que teve ao longo da pandemia. Nós registramos vários, e quando voltarmos aqui, nós vamos cultuar a Deus como quem está voltando a vida novamente normativa, como Israel, naquela época que voltou do cativeiro, falando: quando o Senhor restaurou nossa sorte, quando o Senhor restaurou a nossa alegria novamente, nós ficamos como que atônitos, como que bobos, rindo à toa. E nós vamos fazer dessa forma. Vai chegar o momento para que tenha para que seja declarado que teve sucesso sobre essa pandemia. Outras pandemias piores do que essa, muito piores, é que não existia internet, não existia um jornalismo tão presente ali. Então, esta pandemia, que nem se compara às outras, ela parece muito mais muito mais pesada do que as outras, porque ela é presente, assistida, nós assistimos, e as outras não, eram rumores, falava-se o que tinha acontecido. Também tinha fake news nas outras. Fake news aconteceram em todas as histórias das pandemias. E principalmente em momentos que se descobriu vacinas, sempre teve
histórias horrendas sobre vacinas nos registros históricos. Um escritor, um historiador por nome Eric Hobsbawm, ele narra nas épocas das pandemias as fake news que aconteceram, tudo igual, sempre a humanidade ela repete as mesmas histórias. Enfim, nós vamos então orar, pedir a Deus que continue nos dando a capacidade de ajudar. O próprio apóstolo Paulo fala, é melhor a gente poder ajudar aos outros do que a gente precisar da ajuda. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. É assim que ele fala, e é mesmo. E essa dádiva eu vi, eu assisti, eu fiquei aqui, eu deixei os que vinham à vontade, quem quis conversar um pouco comigo, eu me mantive afastado. Aqui está tudo sempre higienizado, a Cléo higieniza a todo momento, toda semana ela fez a higienização como manda o figurino. Enfim, o pessoal veio, se sentiu seguro e pôde participar. Aqui também na frente, um restaurante, La Nonna de Luca, participou bem. Eles viram que nós estávamos nos movimentando e eles falaram, podemos participar também? E o dono foi em outros empresários e falou, e trouxe um monte de cestas básicas para cá. Nós agradecemos, inclusive, quero fazer uma nota de agradecimento ao La Nonna de Luca, o restaurante aqui da frente. Fazer um comercialzinho aí, se você puder, vai festejar, celebrar o seu aniversário, o seu casamento ali, que eles fazem uma macarronada, um espaguete muito bom. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Eu tendo a crer que uma igreja que se une como essa para auxiliar com generosidade, ela vai ser abençoada. Deus tem nos abençoado. Mais um pai de família aí que estava desempregado, anunciou essa semana, achei emprego, pastor. E nós vamos orar, porque já tem mais um outro que ficamos sabendo, que está desempregado. E mães de família, que são arrimo de famílias, às vezes, que o salário dela é o principal da casa, muitas vezes tem aquele medo de ficar desempregada. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos proteja, a nós como comunidade aqui de Pinheiros, mas a todo o povo de Deus. Enfim, fiquei muito contente de ver toda a manifestação dos irmãos vindo, participando, fazendo uma oração, trazendo o alimento. Como Paulo mesmo diz, é muito melhor que nós possamos ajudar do que necessitemos dessa ajuda. Melhor é dar do que receber. E é mesmo. É melhor a gente poder doar, poder ajudar, do que estar necessitado da ajuda. Que Deus abençoe a cada um que participou, aqueles também que não puderam vir, participaram fazendo um depósito, uma transferência. Que Deus ajude a todos. Eu tenho um recado também para falar do pastor Carlos. O pastor Carlos me ligou na sexta-feira e falou, rapidamente o médico lá, surgiu um espaço, mesmo estando tudo lotado, surgiu um espaço lá no centro cirúrgico e me telefonou lá em Campinas, fui rapidamente, fui levado para lá e fez a cirurgia. Quando ele me telefonou, ele falou, já fiz, já tinha feito de manhã, me telefonou na hora do almoço, à tarde mais ou menos, no início da tarde, e pediu para que eu avisasse a todos. E ainda pediu para dar um abraço para todo mundo, ele está bem, foi tudo muito menor do que o que ele imaginava, ele teve que retirar um pedaço, um certo tumor do dedão, um pedaço, mas foi muito menor do que todos imaginavam e foi tudo muito bem. O pastor Carlos nos pede também que nós continuemos orando pelo filho dele, que está com Covid, está se revigorando agora, mas ainda requer cuidados. É Carlos Fernando. Eu falei lá no WhatsApp Fernandes, mas é Carlos Fernando. Vamos continuar orando por ele e agradecer pela vida do pastor. Nós fizemos um pequeno videoclipe que eu gostaria de pôr agora, registrando como foi essa manifestação de todas as
as pessoas que trouxeram o alimento, que vieram aqui, e nós fizemos um registro dessas cestas básicas. E queríamos passar agora, é um videoclipe mostrando este momento. Vamos assistir e depois eu volto para que a gente possa... Vamos assistir e, posteriormente, nós já vamos ouvir o nosso louvor e eu retorno para a pregação. A pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Que tempos são esses que estamos passando? Tempos remotos, tempos insanos. Que tempos são estes, meu Deus? Quanto tempo, quantos contratempos, quantos momentos neutros em que pessoas que até outro dia trabalhavam, faziam suas romarias, se entregavam, compravam e vendiam, mas que agora, com esta miserável tribulação, viram seu comércio, seu ganha-pão se desfazer como as folhas do outono de um jacarandá, com a tristeza íntima de quem se aperta e necessita acertadamente de uma mão de ajuda, uma intenção de quem quer expressar a Cristo. Brasil, olha pra cima. Resistindo às dificuldades da vida de maneira humana, da sobrevida, de uma mão amiga, de um coração que ama e traz auxílio que pode. Obrigado, Igreja Batista em Pinheiros. Além de todos os irmãos que participaram desta campanha de ajuda, agradecemos também ao restaurante La Nona de Luca, que por intermédio do amigo Fábio, junto a tantos outros empresários, doaram mais de 30 cestas para a nossa campanha. Brasil. Obrigado a todos pela generosidade. Que Deus abençoe. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar,
mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, para nós. Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, a paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Eu quero meditar com os irmãos em Romanos, se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, eu quero ler com os irmãos desde o versículo 12 até o 17. Romanos 8, de 12 a 17, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, e certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos e também com Ele somos e seremos glorificados. Com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Esse trecho, ele é um trecho
pesado, porque é em Romanos. Romanos tem uma teologia muito pesada. É tudo muito pesado em teologia de Romanos. E ele centraliza, ele fala aqui, a centralidade do que ele está falando é o fato de ser filhos de Deus. De quem são os filhos de Deus? E o que acontece? E esta ideia de filhos de Deus, ela está atrelada à ideia da salvação. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre salvação. O que é essa ideia na Bíblia, teologicamente falando? O que é que nós temos palpável sobre a salvação? Então eu gostaria de deixar tematizado aqui que o tema hoje, a ideia da nossa pregação hoje, o centro, o coração, vamos falar sobre a salvação. Quando falamos sobre a salvação, nas faculdades teológicas, nos seminários, nos institutos bíblicos, a palavra que se acompanha ela é uma matéria. E essa matéria, ela tem um nome. O nome é soteriologia. Soteriologia se fala sobre a salvação. E esta matéria de soteriologia, ela vai mostrar em divisões, subdivisões. Uma delas é a certeza da salvação. Outra subdivisão é a salvação se perde. Existe perda da salvação? Existe perda da salvação? Essa é uma outra matéria. Também sobre soteriologia, sobre a salvação, nós poderíamos pegar vários outros ramos, outros assunticos, mas hoje, para nós aqui, o importante é estudarmos, e eu quero que nós aprendamos na palavra de Deus sobre a certeza da salvação. Essa certeza que a Bíblia nos dá, ela nos proporciona isso. E não só a Bíblia, obstante da Bíblia, existe alguma outra forma de eu encontrar certeza na salvação, a ponto de eu professar e dizer, eu sou salvo. Existe isso? É possível uma pessoa falar, eu tenho certeza da minha salvação. É possível provar? Essas perguntas, então, é sobre isso que nós vamos meditar agora. Quando eu não era evangélico, quando eu não frequentava uma igreja evangélica, eu tinha muita raiva dos crentes. O que eu mais esnobava nos crentes, o que para mim dava mais ódio dos crentes, dos evangélicos, o que mais ia lá na alma minha, que me dava nos nervos, ali nos finais da minha adolescência, nos meus 17, 18 anos, porque após os 18 eu me converti, o que mais me dava ódio era os crentes falarem que eram salvos. Eu pensava com indignação, como alguém pode falar que é salvo se ele ainda não morreu? Como alguém pode dizer com certeza que é salvo se ele ainda não foi nem para o céu nem para o inferno? E eu pensava assim, um erro de um ignorante. Era um erro de um ignorante, porque a Bíblia, ela, em vários trechos, ela dá certeza que nós podemos ter certeza da salvação. A Bíblia nos dá claramente ideias que nós podemos professar com certeza que nós somos salvos. Mas, quando eu cheguei na igreja evangélica, e eu fui para uma classe de doutrina, e um senhorzinho, ali ele me dava aulas, me explicando, ele então chegou em mim e perguntou, você tem vindo aqui na igreja? Você confirma a sua salvação? Você tem certeza da sua salvação?
E eu me lembro que eu falei para ele, eu não tenho. Eu estava indo na igreja, eu estava me preparando para ser batizado, e ele me perguntou, você tem certeza da salvação? Eu falei, eu não tenho. E aí ele falou, eu não posso te levar para o batismo, para o pastor te batizar. Eu não posso porque você está falando aí que você não tem certeza da salvação. Mas a minha conversão foi sincera. Então eu fui sincero em dizer, eu não tenho certeza que eu sou salvo. E ele disse para mim, ele me explicou, eu não posso te entregar para o pastor te batizar, porque só deve se batizar o salvo. E eu, nos meus 18 anos, na minha sinceridade, eu falei, irmão Antônio, como é que eu posso ter certeza da salvação? Me explica, como é que eu posso ter certeza da salvação? E aí ele me mostrou na Bíblia, ele falou, se a Bíblia te ensinar, você acredita? Eu falei, eu acredito. Se a Bíblia me falar, irmão Antônio, eu acredito na Bíblia. Eu confio na Bíblia. Eu entendo que a Bíblia foi Deus que deu para a gente. Daí ele falou, então eu vou te mostrar na Bíblia. Então eu te mostro na Bíblia e você então vai ter completa certeza da salvação. Ora, era um senhorzinho. O irmão Antônio era um senhor que mal tinha o 3º ano primário, mas tinha um conhecimento bíblico muito bom, muito grande. E ele me ensinou isso que eu vou lhes passar agora. Ele falou, olha, o Evangelho de João, Celso, é o livro da Bíblia que mais trechos nos põe certeza da salvação. E aí então, hoje nós vamos para lá já, mas antes de irmos, depois de aprender muita coisa, depois de entrar na universidade, depois de fazer mestrado, depois de estudar bastante, a gente começa a questionar questões mais profundas. E eu fui num patamar mais profundo de questões, de questionamentos. Eu pensei, se eu fui doutrinado, se eu fui ensinado a professar, a falar, não, você tem que falar que você tem certeza da salvação. Se é assim, se é dessa forma que eu ensino alguém que deve ter certeza da salvação, como? Fala, professa, diga, eu tenho certeza que eu sou salvo. Diga isso e você será salvo. Se for assim, isso daí para mim me cheira, me passa perto de confissão positiva. Confissão positiva é algo proveniente mais dessas ideias mais filosóficas ou mais esotéricas, em que diz, se você disser o tempo todo, assim vai acabar acontecendo assim, porque você está professando. É na confissão positiva que muitos sistemas de coaching trabalham. Não estou maldizendo todos esses sistemas, mas tem alguns que se aproveitam da ideia da confissão positiva e você diga que você está feliz e de tanto você dizer, você vai acabar ficando feliz mesmo. A confissão positiva, eu particularmente não acredito em nenhuma porcentagem da confissão positiva, porque ela não me alimenta. Ela não chega na minha alma. E se salvação depende da confissão positiva, então eu estou roubado, porque eu não acredito em confissão positiva. Ela não funciona para mim. Eu preciso de algo mais profundo. Eu preciso de algo mais concreto, mais palpável. E simplesmente falar, eu sou salvo. E com isso dizer, olha, eu sou salvo mesmo. Porque eu falei que eu era salvo, e agora eu sou salvo. Agora eu tenho certeza, isso para mim não funcionaria. Mas a Bíblia funciona. E foi aí então que o irmão Antônio, ele entrou com a Bíblia. E foi com a Bíblia que
ele me ensinando, mostrando que na Bíblia eu podia ter certeza da salvação. Aí sim isso funcionou. Então vamos lá, aqui mesmo onde nós lemos, aqui esse trecho, ele fala algumas coisas, mas no versículo 15, Romanos 8,15 diz assim: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Essa ideia de chamar a Deus de Pai significa que eu sou filho. Se eu posso chamar a Deus de Abba Pai, aliás, a palavra Abba, ela mostra como se eu estivesse chamando Deus de queridinho Pai, querido Pai, Paizinho, Pai querido, sei lá quais as traduções, mas Abba é não só o nome de Pai, mas ainda um adjetivo junto de que há uma intimidade. É aquele que tem uma intimidade maior com o Pai. E então, quando nós somos filhos de Deus, ao filho existe uma herança, é dada uma herança, e esta herança é a certeza que o Pai vai colocar lá no testamento o nome dele. A certeza que o Pai vai colocar o nome do filho no testamento, o filho deve ter, porque ele tem certeza que o Pai o ama, e jamais ele iria ser decepcionado na hora da leitura de um testamento e falar: fiquei de fora, meu pai não me deu a herança, meu pai não deixou nada para mim de herança. E aí então, nesse sentido, nesta forma, nós podemos ter certeza que Deus, o Abba Pai, esse nosso Pai, ele vai nos colocar lá no testamento. E aí diz assim, o próprio Espírito, veja bem, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ainda diz no 17, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Por isso que nós temos certeza da salvação, porque nós temos certeza que nós teremos morada celestial. A Bíblia também diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E Jesus ali está falando para os filhos. Jesus ali não está falando para todos, toda a humanidade, como tem aí alguns pregando, é até uma teologia que se chama teologia universalista, pregando que no fim da história, Deus em sua misericórdia, Ele vai salvar a todos. Não, eu acredito que a maioria vai para o inferno, a maioria vai se perder, porque a Bíblia diz que o caminho estreito e pequeno, curto, por ele é o caminho que leva à salvação, e aquele que é largo, e por onde vão muitos, aquele leva à perdição, e vão muitos vão pelo caminho largo. Eu acredito que a minoria vai se salvar, mas essa minoria que vai se salvar, ela tem certeza da salvação já aqui em vida. É impossível você chegar num crente verdadeiro e falar, você tem certeza da sua salvação? E ele dizer, eu não sei. Se você chega numa pessoa e fala, você tem certeza da sua salvação? E ele falar, olha, eu quero ter humildade e quero te dizer com toda a humildade que isso é com Deus, não é comigo. Uma pessoa que fala isso é um incrédulo, ou não conhece a Bíblia, ou não lhe foi revelada a palavra, porque existe algo mais do que o racional. Até mesmo porque, se também certeza de salvação dependesse de um discurso racional, para mim também não valeria. Porque se é discursivo, eu vou ensinar algo e ele então vai falar discursivamente e ele começa a falar, eu tenho certeza da salvação. E a partir do momento que ele fala, ele entende racionalmente e ele professa. Não é só isso, tem algo mais. Indo para João,
nós podemos ver em João capítulo 3, versículo 36, diz lá: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Note que quando fala lá, quem crê no Filho tem a vida eterna, em João 3,36, está dizendo no verbo presente já, não é um futuro. Quem crê no Filho, quando morrer, aí então o Filho vai olhar, o Pai vai ver, e aí então vai dar a vida eterna. Não é feito isso. O verbo está no presente, já tem, já desfruta de, já tem o sentimento que faz parte de, já tem a certeza de, já tem. O verbo é presente, não é no futuro ou não é no passado, teve e não tem mais, mas tem. Se você vai hoje lá, fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você for amanhã, está escrito. Se você for daqui a 2000 anos, está ali. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E diz assim: todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Portanto, nós podemos, hoje em dia, tem o politicamente correto, está entrando em tudo que é canto. O politicamente correto está entrando na política, o politicamente correto está entrando nas relações sociais, principalmente de minoria. O politicamente correto, desculpem a palavra que eu vou falar, o politicamente correto é um saco, é terrível. O politicamente correto, ele é aquilo que você deve falar porque agrada a todo mundo e você fica na paz. Você não arruma problema. O politicamente correto está entrando nas ideias dos relacionamentos e o politicamente correto está entrando também na igreja. Em algumas ideias que no passado eram certas, algumas ideias que no passado eram claras, hoje está se entrando no politicamente correto. Sabe qual? O politicamente correto é não falar mais de inferno e de perdição. Ora, a Bíblia fala, quem crê no Filho tem a vida eterna, tem. E quem não crê no Filho vai para o inferno, vai para as profundezas do inferno. Deus é um Deus de amor, é um Deus que salva, é um Deus que cura e santifica, como diz o Ineto. Deus é um Deus que nos resgata, Deus é um Deus que nos acolhe, mas Ele também é um Deus de juízo. Ele é um Deus que manda para o inferno, porque aquele não recebeu ao Filho. Ele é um Deus que julga, Ele é um Deus que vai vir para julgar os povos. Então, assim como falamos de salvação, tem também a perdição. Assim como nós falamos de céu, tem também o inferno. Aqui diz, aqui fala assim, por isso, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso que fala. Tem também João, lá no capítulo 5, lá no versículo 24, João 5, 24, vai dizer assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É dito assim lá. Aquele que crê nas minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, não é no futuro, tem agora. E isso nos dá certeza que nós já temos a vida eterna, aqui e agora. Eu posso sentir essa vida eterna, eu posso racionalizar essa vida eterna, eu posso entender que essa vida eterna faz parte da minha vida, porque, como disse lá em Romanos, o Espírito testifica para mim. Portanto, quando vêm as palavras de racionalização, elas só vêm para explicar o que já tem, o que eu já sinto. Por exemplo, eu posso sentir uma brisa batendo no meu rosto, na minha face. Eu posso sentir uma brisa.
E eu, quando criança, sinto aquilo e entendo, é o vento, mas eu só sinto. Mas aí, um dia, um cientista chega em mim e ele fala, olha, o vento, ele se dá, que ele vem de forma marítima e que ele faz entornos, e daí então ele vem e entra no território, na terra, e aí então ele entra no continente e ele vai adentrando, ele vai procurando, e aí então ele bate em você, o vento se forma com os elementos tal, e aí ele explicou o que eu já sinto. A Bíblia, quando vem explicando para mim, é algo que na minha conversão, o Espírito já colocou no meu coração. Então eu já sou salvo e tenho aquele sentimento, desde os meus 18 anos, quando eu me converti, eu entendo que eu sou salvo. Mas vem a palavra de Deus e explica, racionaliza esta salvação. E aí fala, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, não irá para o inferno, não vai se perder, não vai ser condenado. É isso que está falando ali, é isso que está nos dando certeza. Ainda mais, podemos ir adiante, em João, lá no capítulo 10, no versículo 28, diz... Quando Jesus está falando das ovelhas, está falando que Ele é o bom pastor, Ele fala assim, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna e jamais vão se perder, jamais vão para o inferno e ninguém, jamais, nem o próprio Satanás vai tirá-las de minhas mãos. É dito lá em João capítulo 10, versículo 28, é explicado tudo isso, que Ele, Jesus, é quem nos dá a vida eterna. E nem o diabo, nem o nosso pecado, nem as nossas falhas, nem a nossa dúvida, nem a nossa humanidade, nem as angústias, nem as amarguras, nem os atentados que fazem contra a nossa pessoa, nem as maledicências, nem... todas as traições que nos agrupam, nada neste mundo, nada pode nos separar da salvação que Jesus Cristo nos proporciona, porque, na verdade, nós como filhos somos herdeiros e estamos lá registrados no testamento. Dessa forma, nós podemos ter certeza da vida eterna. Ainda mais adiante, se nós pudéssemos ir saindo do Evangelho de João, mas lá em 1 João, que é o mesmo escritor, só que em épocas diferentes. Em 1 João, nós temos lá que, aliás, quando está na Bíblia, 1 João está lá no final, e o Evangelho de João está no início do Novo Testamento. E tem muitas pessoas que imaginam que o Evangelho de João foi escrito primeiro e a carta de João, a primeira carta de João foi escrita depois. Nada. A primeira carta de João foi escrita muito antes do Evangelho. O Evangelho de João foi escrito quando ele estava já velhinho, já para morrer. Foi que o Evangelho de João foi escrito. Foi um dos últimos livros da Bíblia que foi escrito. Foi o Evangelho de João. E não a carta de João. E a carta de João, 1 João, diz assim lá no capítulo 5, no versículo 12, diz, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Olha que claro, que pontual, olha que simples que é. João falando, aquele que tem o filho tem a vida, é salvo, já tem. Aquele que não tem o filho não tem a vida, está perdido, está condenado. É isso. A Bíblia nos dá várias certezas da salvação. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos professar agora esta certeza aos outros. Precisamos falar, porque as pessoas estão por aí, elas estão em inanição, elas estão precisando de ouvir a palavra. Vamos levar essa palavra, essa certeza da salvação, vamos compartilhar com os outros.
Vamos compartilhar com as pessoas que sofrem, com as pessoas que estão com medo. A pessoa que tem certeza da salvação, ela não tem medo da morte, porque a Bíblia própria fala, mas passou da morte para a vida. Então, nós não precisamos ter medo da morte. É claro, não queremos morrer, queremos, casar nossos filhos, nós queremos fazer a nossa missão aqui, mas não devemos ter medo da morte, porque a vida o poder da vida e da morte está sob as mãos de Deus, está nas mãos de Deus, e tanto a morte como a vida não têm poder sobre ele, pelo contrário. Então, vamos ficar nesta certeza de que nós temos a vida eterna. Que Deus abençoe. Uma boa semana para você. Amém.